Fala meus brothers, graça e paz, beleza? No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre encontros. Você já viveu um encontro que marcou a tua história? Algo que quando você traz à memória nos dias de hoje, ainda você sente arrepio, que te causa um impacto, que ainda te emociona? No vídeo de hoje eu gostaria de falar a respeito de uma pessoa que viveu isso, que após ela ter tido um encontro, algo na vida dela nunca mais foi igual. E essa palavra está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 1, que diz assim: Entre mentes, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente, encontrando ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, estivesse autorizado a conduzi-los preso a Jerusalém. Entretanto, durante a sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz, vinda do céu, resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu com o rosto em terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ao que ele inquiriu: Quem é, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Os homens que acompanhavam Saulo na viagem caíram imudecidos. Podiam ouvir a voz, mas a ninguém viam. Saulo ergueu-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido até Damasco. Por 3 dias esteve cego, durante os quais não comeu e nem bebeu. Nessa passagem, a Bíblia vai nos falar a respeito da conversão do apóstolo Paulo, que até então chamado Saulo. Após ele ter visto o martírio de Estevão, ele então chega até o sumo sacerdote, ele pede cartas para ele continuar perseguindo e poder perseguir outros cristãos em Damasco. E quando ele está fazendo isso, ele pega a sua equipe, sai de viagem, no meio do caminho, num resplendor de luz, o Senhor aparece para ele. E ali então, Saulo tem um encontro com Jesus. E algo que é muito tremendo nisso tudo é que depois que ele passou por esse encontro, a vida dele nunca mais foi igual. Até aquele dia, Paulo era o perseguidor. E após aquele encontro, Paulo passa a ser o perseguido. E algo que é muito louco, porque Paulo, sem Jesus, foi usado para prender cristãos. Paulo com Jesus foi usado para promover libertação dos cativos e dos oprimidos. Paulo, sem Jesus, viu Estevão ser apedrejado. Paulo com Jesus foi apedrejado e largado quase morto. Paulo sem Jesus encarcerava as pessoas, encerrava elas nas prisões, sem dó e nem piedade. Paulo com Jesus foi levado preso com Silas. Quanta diferença faz na vida de um homem que vive sem Jesus e após o encontro? Saulo sem Jesus viveu coisas e praticou coisas horríveis. Paulo com Jesus foi usado como boca de Deus para anunciar o evangelho da paz, o evangelho da transformação, o evangelho da mudança. E o que é incrível nisso tudo é que Paulo chega até o caminho de Damasco e fisicamente ele enxergava, mas depois do encontro com Jesus, ele se torna cego.
E isso é uma doideira, porque Jesus foi conhecido como aquele que fez o cego enxergar, o mudo falar, o surdo ouvir, o coxo andar. Mas nessa situação era algo totalmente diferente, porque Paulo, antes de se encontrar com Jesus, ele era como eu, uma pessoa que via, mas não enxergava, uma pessoa que escutava, mas não ouvia, uma pessoa que rastejava, mas não caminhava, uma pessoa que abria a boca, mas não falava. E logo quando ele encontra com Jesus, daquele momento para frente, Paulo passa a ver algo que talvez eu e você nunca vamos entender, ou talvez nós já temos entendido. Porque a Bíblia diz que Paulo pede carta para perseguir aqueles que pertenciam ao caminho. E o cristianismo, a igreja formada por Cristo no começo da antiguidade, ela ficou conhecida como o caminho. Porque eles foram pessoas que saíram de dentro das sinagogas para anunciar o evangelho no caminho. Exemplo disso é Filipe conversando com o eunuco. Exemplo disso é o próprio Estevão, antes de ser martirizado, anunciando o evangelho ao caminho. Então Paulo, no caminho, tem um encontro que transforma a vida dele, quando ele estava perseguindo aqueles que pertenciam ao caminho. Algo na vida dele foi transformado. Eu vivi um encontro que também modificou a minha história. No ano de 2006, foi um ano a qual eu tive minha primeira experiência com Deus. Eu estava encarcerado há aproximadamente 6 meses, numa penitenciária em Belo Horizonte. Após ter ficado 1 ano e 4 meses preso, e apenas 45 dias em liberdade, eu retornei preso. E já me encontrava há 6 meses. E eu lembro que meu coração estava muito angustiado, porque eu estava a muitos quilômetros da minha cidade de Itajubá. Eu me encontrava aflito, triste, pensando que não havia mais solução para mim, pensando que não tinha mais como a minha vida ser mudada, pensando que a minha realidade era aquela, o meu fim era aquele, a minha vida era aquela e não tinha como ser mudada. Eu lembro que naquela cela onde eu estava não tinha TV, tinha apenas um rádio a pilhas, bem pequenininho, que uma pessoa da cela vizinha tinha me emprestado. E ali eu começava todas as noites, naqueles momentos, né, naqueles dias maus, naquela bad, eu começava a ouvir algumas músicas e procurar coisas que satisfazesse, ainda que fosse momentânea, o meu coração. Até que um belo dia, eu andando ali pelas rádios, eu ouvi uma música que mexeu com o meu coração. E a letra dela era assim: meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Quando eu ouvi essa canção e ouvi ela por completa, aquilo começou a preencher algo dentro de mim. E então, no começo, eu não queria dar ouvidos àquilo e lutei dentro de mim. Até que chegou uma hora que o meu coração começou a ser impulsionado para aquilo e eu comecei a me tornar dependente. Então todos os dias eu colocava naquela rádio, que era uma rádio gospel, e ali eu acompanhava o pastor anunciando o evangelho, e eu comecei a acompanhar lendo uma Bíblia pequena que eu tinha do Novo Testamento. E ali então foi o encontro que eu tive com Jesus. Foi onde ele começou a preencher todo o meu ser, começou a preencher tudo, a lacuna que estava dentro de mim. E foi algo que foi muito impactante na minha vida. Porque até então, aquele jovem que estava entregue às drogas, que estava entregue aos maus caminhos, às más convivências, aos maus costumes, ele passa a conhecer algo novo. E o novo promove novidade na vida deste jovem. E no ano de 2008, eu tive um segundo encontro, que foi algo também impactante na minha vida. Eu lembro que eu passava por alguns momentos difíceis na minha vida.
a qual eu tinha saído do caminho do Senhor e não estava sendo nada fácil. E muitas coisas estavam acontecendo e eu ia nas baladas, eu estava vendendo droga, eu tinha dinheiro, eu tinha mulheres, eu tinha pessoas que supostamente eram meus amigos, que queriam estar comigo, eu tinha fama, eu tinha tudo que os homens buscam nessa terra, mas ainda assim o vazio dentro de mim me consumia. E eu lembro que após sair das baladas, das noitadas, de todo esse oba-oba, de todas essas pessoas que me ovacionavam, de toda essa glória momentânea, eu ia para casa muito angustiado, triste, chorava e sem saber porquê. E um dia muito louco de bebida, de droga, eu dobrei o meu joelho e eu fiz uma coisa mais louca ainda, que eu falei: Deus, cara, eu vou orar, velho. E eu sei que o Senhor não está me ouvindo, eu sei que talvez o Senhor tem muitas pessoas que são muito mais importantes do que eu para o Senhor poder dar ouvido, mas eu preciso falar. Eu não aguento mais, eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso que o Senhor faça algo para poder me ajudar, Pai. Se necessário, põe no meu caminho aquela pessoa que o Senhor tem para ser minha esposa, me dá filhos, me ajuda a constituir uma família, faz algo, por favor, porque eu não aguento mais. Eu quero uma vida nova, eu quero voltar àquele dia daquele encontro com o Senhor. E eu lembro então que eu encontrei a minha esposa, Cristiane. E hoje faz 10 anos que nós estamos juntos. Temos 3 filhas lindas. E dali para frente, após essa família constituída, Deus tem usado de tudo isso. E tudo isso tem sido bom. E o meu encontro com Jesus, assim como o de Paulo, começou a proporcionar coisas magníficas na minha vida. Porque então o Eric que vivia sem Jesus era um Eric angustiado. O Eric com Jesus passou a ser um Eric feliz. O Eric sem Jesus, ele era um cara que vivia de máscara, estava sempre de cara fechada, estava sempre fazendo uma pose de quem ele não era. O Eric com Jesus já não precisa mentir mais os seus sentimentos, já não precisa disfarçar mais quem ele era. O Eric sem Jesus não tinha expectativas de vida, não pensava no amanhã, não enxergava o amanhã. O Eric com Jesus tem vivido uma nova história. O Eric sem Jesus jamais pensou em ser pai, marido e até mesmo filho. O Eric com Jesus tem sido levado a ser todas estas coisas pela misericórdia e a direção do Espírito Santo. Você já viveu um encontro com Deus? Você já se encontrou com Ele no meio da sua caminhada? Será que você um dia se percebeu encontrando com Jesus, ou talvez até hoje você não se encontrou? Paulo saiu da cidade aonde ele estava, com o destino a qual ele ia, com a intenção de fazer algo, mas no meio do caminho, algo mudou a história dele. O Eric, um dia, através de uma vida sem perspectiva, ele saiu angustiado e no meio do caminho ele teve um encontro que mudou a história da vida dele. E você? Você já se encontrou com Jesus? Você tem permitido que Ele mude a sua história? Você até um dia conheceu Ele, mas hoje já não está, como aconteceu comigo? Se você passou por isso, eu queria dizer para você que ainda não é tarde. Porque hoje o Senhor diz para você: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei contigo. Meu irmão, o Senhor tem uma nova história para a tua vida. Porque Ele disse
que Ele ia nos usar para viver e fazer coisas maiores. O que você tem vivido hoje, o que tem acontecido na tua vida hoje, não é o que Ele tem preparado para você. Talvez as pessoas, talvez o inimigo, ele tem dito para você que é isso sim, é isso que você nasceu, cresceu, tem vivido e vai viver o resto da tua vida. Mas eu quero dizer para você, não é isso. Jesus tem uma nova história para a tua vida. Jesus tem algo diferente preparado para você. E nesse momento, Ele quer encontrar contigo. Vá de encontro a Ele. E permita que assim como Ele fez na vida de Paulo, assim como Ele fez na minha vida, Ele possa fazer dobrado na tua. Que Deus abençoe a tua vida. E que Ele mude a tua história. Quando você se encontrar com Ele. Fala, meus brothers. Hoje nós falamos a respeito de encontro. Você já viveu um encontro com Deus? Se você tem vivido esse encontro com Deus, cara, eu gostaria de parabenizar você, de glorificar o nome dele por isso. E gostaria de pedir para você que você pudesse estar compartilhando este vídeo, para que outras pessoas, como você, possam estar se encontrando com Jesus. Se você não teve um encontro com Jesus, Ele está te esperando, e Ele está batendo na porta do teu coração, e Ele quer encontrar e ter um encontro com você, e nunca mais sair da tua vida. E se você quer isso, veja esse vídeo, busque o caminho do Senhor e esteja com Ele. E também peço a você, curta, compartilha, comenta o vídeo, deixa seu like. Cara, não deixa de compartilhar para outros. As boas novas de Cristo precisam chegar até o coração e a vida de outra pessoa, assim como um dia ela chegou até mim. Foi através de um rádio. Hoje, os meios são ainda maiores. No tempo de Paulo, ele teve que fazer inúmeras viagens. Na minha época, foi ouvir através de um rádio. Mas hoje, tem o YouTube, o Facebook, os grupos do WhatsApp. Seja um evangelista, seja um missionário como Paulo foi, como eu tenho sido, e compartilhe essa mensagem com toda a sua família, com todos os teus amigos, com todas as pessoas que você conhece, para que assim como eu, você e o apóstolo Paulo, eles possam ter um encontro com Jesus. Que Jesus te abençoe e se inscreve no nosso canal e receba vídeos como este toda semana. Deus abençoe.